13 de julho de 1990. Então já vai aí 24, né? 24 anos, partindo do próximo ano 25. E aí vê que o Estatuto, ele não é uma lei isolada. Ele não é uma lei que foi, vamos fazer o Estatuto, vamos criar uma lei que fala da infância. Primeiro a gente precisa entender o conceito histórico. Eu já coloquei aqui as normas que deram base para o Estatuto, algumas delas, né, pelo menos as principais, mas bota aquele outro PowerPoint, só para passar um pouquinho. A norma que vigia antigamente era o Código de Menores, conhecido também como Código Melo Matos, né? Código de Menores que a gente conhecia, que era famoso pelos comissários da infância e juventude, e até se tem uma certa... As pessoas fazem uma comparação, eu creio que tem gente aqui que é mais ou menos da minha época, né? Eu nasci em 82, o Estatuto foi aprovado em 1990, a Constituição Federal mudou em 1988, então, para quem viveu antes disso, regia o Código de Menores, que era conhecido também como Código Melo Matos. Eu não tenho tempo para falar disso, mas eu vou passar rapidinho aqui, só algumas ideias, né? Passa. O histórico das leis sobre criança e adolescente no país começou com o Código Criminal do Império. Falava coisas como o artigo 10, por exemplo, também não se julgarão criminosos os menores de 14 anos. Lá atrás, no Império, já havia uma lei que vigia sobre criança e adolescente, que falava alguma coisa sobre criança e adolescente, de forma genérica, de forma ampla. Aí você tem 2 ou 3 artigos depois. Olha o artigo interessante que tinha, né? Até com português da época, eu acho. Se provar que os menores de 14 anos que tiverem cometido crimes obraram com discernimento, deverão ser recolhidos à casa de correição pelo tempo que ao juiz parecer. Então são normas antigas do Código Criminal do Império do Brasil, lá de trás. Passa para mim. Vou tentar falar rápido sobre isso. Aí tem o decreto 847 de 1890. Não são criminosos. Aí aqui, os menores de 9 anos completos, os maiores de 9 anos e de 14 que obraram sem discernimento, ou seja, fizeram alguma ação sem saber o que estava fazendo. E vai por aí, vários passam. Não vou ter tempo, só para mostrar para eles. A ordem de cometer crime não isentará a pena aquele que o praticar, salvo se for cumprido em virtude de obediência legalmente devida a superior legítimo e não houver excesso nos actos ou forma de execução. E aí vai falando, legislações passam, sobre criança. Aí o decreto de 147, decreto 147. O governo fundará uma colônia correccional no próprio Nacional Fazenda da Boa Vista, existente nem sei ler, Paraíba do Sul, onde melhor... Então a gente vai vendo as legislações antigas, né? Passa. Lei 947, de 29 de dezembro de 1902. Além dos indivíduos de critata, número inciso 4 do artigo 1º, serão recolhidos às colônias correccionais. Os menores de 14 anos, maiores de 9, inculpados criminalmente que forem julgados como tendo agido sem discernimento nos termos e vai. Passa. Aí está aí, mais um artigo. É interessante, eu queria ter tempo para mostrar isso para vocês, né? Decreto 17.943 de 1927, Código de Menores, aí sim, o famoso Código Melo Matos. Passa mais uma vez, que tem... Aí tem os artigos, porque foi renovado depois de 1974, não sei. Antes. Passa, volta um pouquinho. Aí está aqui. É proibido em todo o território da República o trabalho nos menores de 12 anos. Igualmente, não se pode ocupar a maiores dessa idade que contem menos de 14 anos e não tenham completado. É isso. É a doutrina que vigia antigamente. Várias leis, desde o Código do Império, que foram falando alguma coisa sobre criança. A necessidade do país de dar um regramento para a infância e a adolescência. Então tem várias legislações. Isso aqui eu compilei alguma coisa que a gente viu por aí. E essa doutrina, que foi a última, antes do Estatuto da Criança e Adolescente, que era o Código de Menores, o Código conhecido Código de Melo Matos, ele trazia uma doutrina, que era a doutrina da situação irregular.
Era a doutrina que vigia sobre a infância e juventude. A doutrina da situação irregular. Em um desses artigos, fala que até os capoeiras, os órfãos que estavam na rua e os capoeiras tinham que ser colocados na casa de correção. Ou seja, a luta capoeira tem que ser corrigido. É órfão, foi largado na rua, tem que ser corrigido, tem que ir para a casa de correção. E a doutrina da situação irregular, a base dela a medida principal era acolhimento. Deu trabalho na rua, acolhe. Tira da rua. E a figura que imperava sobre essa doutrina da situação irregular era a figura do juiz menor. Ele tinha todos os poderes e poderes além da legislação, da norma. Ele podia fazer coisas além da norma, além do que estava escrito. O juiz menor. Então, grave. Doutrina da proteção irregular, da situação irregular. E aí a gente vai para frente. Pode passar. Estatuto da criança e do adolescente, que é o que eu ia falar ali. Passa. Estatuto da criança e do adolescente que vem trazer a doutrina da proteção integral. Então a gente sai da doutrina da situação irregular para a doutrina da proteção integral. Aí você pode botar na outra palestra. Porque se eu for entrar ali, isso aí é grande, vai embora. E essa doutrina da proteção integral, ela não veio com o estatuto. Ela não foi normatizada com o estatuto. Ela foi normatizada, pode passar, no estatuto, no artigo 227 da Constituição Federal de 88. O estatuto só aconteceu em 1990 porque tinha uma exigência no artigo 227 da Constituição de 1988. De que as crianças, aí é muita coisa, cheguei a separar aqui alguma coisa. Artigo 227, é dever da família, da sociedade, do Estado assegurar à criança, ao adolescente, ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Tem algum direito aqui que eu falei, nesse artigo 227 da Constituição, que algum adulto aqui não tem? Tem? A vida, saúde, alimentação, dignidade, respeito, convivência familiar e comunitária, a não ser explorado. Tem algum direito que o adulto não tem? Não tem e não pode ter. Porque a criança, na doutrina da criança e o adolescente, na doutrina da proteção integral, ela foi elevada ao que a gente chama de sujeita de direito. Antigamente ela era objeto do direito. Objeto. Bota o objeto no meu bolso. Bota o objeto em cima da mesa. Objeto do direito. Eu decido grande parte do que eu vou fazer. Quando eu torno a criança, na doutrina da proteção integral, sujeita de direito, ela é sujeita, uma outra pessoa não pode vir dentro daquilo que está como direito para ela e dizer que não vai ser daquela forma. O pai, por exemplo, não vai dizer, você não vai para a escola, você vai trabalhar na roça. Era assim antigamente? Né? Não, agora não pode, apesar de ser pai e mãe, tem que botar na escola, porque é um direito dela, é sujeita. E onde que ela é elevada à condição de sujeita de direito? Na Lei 8.069, em 3 de julho de 1990? Não. Ela é elevada à condição de sujeita de direito no artigo 5º da Constituição Federal de 1988, quando diz que homens e mulheres são iguais perante a lei. Todos são iguais perante a lei. Aí a criança, o idoso, a mulher que não votava, que não podia exercer algum tipo de trabalho e vai por aí afora, os deficientes físicos, todas essas pessoas são elevadas à condição de igualdade. Inclusive a criança, na doutrina da proteção integral.